Shalom, queridos, graça e paz, aqui é o Bispo John Kennedy e hoje vamos estar meditando em Romanos capítulo 6, versículo por versículo, para que você possa ter um entendimento melhor da palavra de Deus. Fique conosco, eu creio que Deus irá falar ao seu coração através da sua palavra. Romanos capítulo 6, o verso 1 vai nos dizer o seguinte: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Aqui no versículo 1, o apóstolo Paulo vai trazer algo muito importante. Ele está trazendo aqui um questionamento, porque muitas vezes as pessoas podem pensar assim: eu vou continuar pecando para que a graça de Deus seja mais evidente. E nós vamos ver agora a resposta nos versos seguintes. No versículo 2, ele vai dizer o seguinte: é claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Aqui no versículo 2, Paulo vai responder. E ele responde enfaticamente, dizendo que não devemos continuar vivendo no pecado, pois nós nos tornamos cristãos. Então, se nós nos tornamos cristãos, então nós morremos para o pecado e não devemos mais viver nele. É o que Paulo nos ensina, é o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos para o verso 3. Com certeza, vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Aqui no versículo 3, Paulo vai lembrar a todos os cristãos que, por meio do batismo em Jesus Cristo, o batismo ali que a gente fala do batismo que tem nas águas, o batismo simbólico, ele está dizendo que também simbolicamente fomos batizados em sua morte, identificando ali com Cristo, com a morte para o pecado, onde a gente morreu para o pecado e nascemos para uma vida de santidade, uma vida justa diante de Deus. Vamos para o verso 4. O verso 4 ele diz assim: assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Aqui no versículo 4, Paulo vai explicar que assim como nós fomos sepultados com Cristo na morte pelo seu batismo, assim também fomos ressuscitados para uma vida nova, uma vida transformada. Vamos para o verso 5. No verso 5 ele diz: pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Aqui no versículo 5, Paulo vai destacar a nossa união dos cristãos, dos crentes, com Cristo Jesus na sua morte e ressurreição, mostrando que a transformação que vai ocorrer na vida dos cristãos, assim como Cristo foi ressuscitado, seremos também todos nós ressuscitados, aqueles que não forem arrebatados, né? Que morrerem, que serão ressuscitados com ele em glória. Vamos lá. O verso 6. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Aqui no versículo 6, Paulo vai ensinar que o nosso velho o eu está falando da nossa velha maneira de viver pecaminosa, ela foi crucificada com Cristo ali na cruz do Calvário. Para quê? Para que possamos viver uma vida nova, para que a gente não venha mais ser escravos do pecado. Então, em Cristo Jesus, nós somos libertos da escravidão do pecado. O verso 7, ele diz: pois quem morre fica livre do poder do pecado. Aqui no versículo 7, Paulo ensina que aquele que morreu com Cristo, e quando estamos falando da morte, não é a morte física, gente, estamos falando da morte espiritual, morrer para o pecado. Então ele está dizendo que aquele que morre, essa pessoa agora tem uma nova vida, tem uma vida transformada, está livre da condenação do pecado. O verso 8, ele diz o seguinte: se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Aqui no versículo 8, Paulo vai reforçar a ideia de que se a gente morreu com Cristo, também nós iremos viver com ele, nós iremos desfrutar da vida eterna. É isso mesmo. Se com Cristo nós decidimos morrer para esse mundo, para o pecado, para as paixões, então com ele viveremos por toda a eternidade.
O verso 9 ele diz: sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá. Ouça bem isso. Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. É forte demais. Então, Cristo ele foi ressuscitado dentro dos mortos, só morreu uma vez e não vai morrer mais não, meu irmão. Por quê? Porque agora a morte não tem mais domínio sobre ele. E da mesma forma, seremos nós. Seremos livres do poder da morte, e somos livres, né, do poder da morte e do pecado, da morte eterna, mediante Cristo Jesus. Vamos para o verso 10. A sua morte foi uma morte para o pecado, e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é a vida para Deus. Então aqui no versículo 10, Paulo vai exortar, o versículo 10 não, né? O verso 10, o verso 10. Então aqui o versículo 10, Paulo vai dizer o seguinte, que Cristo morreu só uma vez, não vai precisar morrer 2, 3 vezes, não, meu irmão. Já bastou, a morte dele foi suficiente. Então, e agora ele vive uma nova vida, uma vida para Deus. Amém? Verso 11. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Aqui no versículo 11, Paulo vai exortar todos os crentes a se considerarem mortos para o pecado e se considerarem vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso fala de quê, bispo? Fala de uma mudança radical, uma maneira de viver, uma maneira de conduta, aonde devemos abandonar o pecado e viver uma vida para Deus, nos voltarmos para Deus e viver para Ele. O verso 12 ele diz: portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam os desejos pecaminosos da natureza humana. Aqui no versículo 12, Paulo vai advertir contra a gente permitir que o pecado reine em nossos corpos mortais, nos levando a obedecer às nossas paixões. Então você não pode deixar o pecado te dominar. É uma escolha, é você que decide. Então é você que escolhe se entregar aos seus desejos, às suas paixões, deixar o pecado governar a sua vida ou não deixar. Paulo está dizendo, não deixe que ele reine, não deixe que o pecado te governe. O verso 13 ele vai dizer: e também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Muito forte aqui o versículo 13, poderoso. Paulo vai nos instruir a não entregar o nosso corpo, nenhuma parte do nosso corpo, que seja a mão, que seja o pé, que seja o seja qual for, para o pecado. Mas que a gente entregue o nosso corpo para ser um instrumento de Deus, de justiça, para que a gente possa viver de acordo à vontade de Deus. Então entregue o seu corpo para que Deus possa usar, não para o pecado. O verso 14. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Aqui no versículo 14, Paulo vai destacar que pela graça de Deus, nós não estamos mais sobre o domínio do pecado. Agora nós estamos sobre o domínio da graça, que nos capacita a viver uma vida de santidade, que nos capacita a viver uma vida de retidão. O verso 15 ele diz: o que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei? Mas pela graça de Deus? É claro que não. Aqui no versículo 15, Paulo vai responder aqui uma possível objeção, um possível questionamento de alguns, porque diz assim: se nós estamos debaixo da graça agora e não da lei, então vamos pecar livremente. E aí Paulo está rejeitando essa ideia com veemência. Ele afirma que a graça não é uma licença para você pecar. A graça não é uma licença para você viver errando, não, mas é uma motivação para você viver em santidade. Então, não use da graça para poder viver uma vida de pecado. Use da graça para viver uma vida de santidade. Vamos para o verso 16. O verso 16 diz assim: pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa, a quem vocês obedecem. Assim, sendo vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e aceito por ele.
Que versículo forte, que versículo poderoso esse versículo aqui. Olha o que Paulo está dizendo aqui no versículo 16. O verso 16, Paulo vai destacar a importância de escolher a quem servir. Ou você escolhe servir o pecado, que vai levar à morte, ou você escolhe servir a Deus, a obedecer a Deus, que vai levar à justiça. Então é muito importante a gente saber que a quem escolher a servir. Então seja servo do Senhor e não escravo do pecado. Amém? Vamos para o verso 17. Mas damos graças a Deus, porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já não obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinando que receberam. Aqui no versículo 17, Paulo vai expressar gratidão a Deus pelo fato de que os cristãos, todos nós, que antes a gente era escravo do pecado, agora nós estamos escolhendo obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Então, graças a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. O verso 18. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer aquilo que é direito. Aqui no versículo 18, Paulo vai destacar que nós estamos libertos do pecado. Agora nós somos servos de Deus, servos da justiça e devemos obedecer a Deus e a sua palavra. O verso 20 vai nos dizer o seguinte, o verso 19. Verso 19 diz assim: falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Aqui no versículo 19, Paulo vai reconhecer a fraqueza ali. Ele fala, olha, vou falar de uma maneira bem simples, porque vocês não são fracos, viu? Ele está dizendo, olha, antigamente vocês entregavam o corpo de vocês para fazer o que é errado. Agora entrega o corpo de vocês para fazer o que é certo, para as coisas de Deus. Entrega o corpo de vocês para a justiça, para a santidade, em vez de viver uma vida de impureza e de maldade. Vamos para o verso 20. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Então, quando a pessoa estava ali na vida de erro, de pecado, a gente realmente não fazia o que era certo. Então, quando a pessoa estava no engano ali, só vivia numa vida errada. O verso 21. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Aqui no versículo 21, Paulo vai questionar os crentes sobre o resultado daquelas práticas pecaminosas, a quais nós outrora fazia. Paulo está dizendo, isso aí é motivo de vergonha. Não teve nada de bom. Ganhou o que de bom fazendo errado, fazendo mal? Só vergonha. Só quando você lembrou, você tem a vergonha. E Paulo está dizendo que o resultado dessas práticas são o quê? São a morte espiritual. O verso 22 ele vai dizer, mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Forte, poderoso. Paulo vai destacar aqui a mudança dos cristãos, daqueles que entregaram sua vida a Jesus, aonde eles estão libertos do pecado e agora são servos de Deus, que devem produzir frutos de santidade, que vai levar todos nós a uma vida eterna. Finalizando o verso 23, que é muito forte também, que diz assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu Deus, que versículo forte. Paulo vai resumir aqui a consequência do pecado. O salário do pecado é o quê? É a morte e morte espiritual. Mas ele vai destacar aqui que o presente gratuito de Deus, o dom de Deus, é a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o pecado leva à morte espiritual, através de Cristo Jesus, nós temos a vida eterna, nós temos a vida espiritual para todos sempre. Que palavra maravilhosa. Eu espero que você possa ter aprendido nessas breves explicações de cada versículo. Peço você que compartilhe para que outras pessoas também possam aprender da palavra de Deus, possam entender a palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal no YouTube, tem muitas mensagens lá, Bispo John Kennedy, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, e eu espero que o Senhor possa nos conceder a oportunidade de estarmos gravando os próximos capítulos, tá bom? Que Deus abençoe, sucesso, 1 milhão de bênçãos.